ficar em pé, nós vamos ler todo o Salmo 116. Amém. Salmo 116. Que o Espírito Santo fale com você, igreja. E Ele vai falar. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato o teu servo. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Pai, obrigado, Deus. Que essa palavra realmente, Deus, ela fale conosco. Ela nos incentive. E eu oro agradecido pela sua confiança, Espírito Santo. E que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para falar da palavra de Cristo. Amém. Vamos assentar, igreja? Este salmo de número 116 é um salmo de um contexto de um homem que se livrou da morte. É um salmo de gratidão. Ele relata a luta de um homem contra a morte. Mas ele vai lutando, mas vai dando graça ao Senhor. Ele começa esse salmo dando reverência ao Senhor. Ele está prestes a morrer. Mas ele inicia esse salmo dizendo o quê? Ouve minha voz, Senhor. Ouve as minhas súplicas. Incline seus ouvidos para mim. Eu tenho certeza que o Senhor está o quê? Me ouvindo. E o salmista, ele vai, na verdade, declarando a bondade e misericórdia do Senhor. Ele está à beira da morte. Mas ele continua o quê? Glorificando e adorando ao Senhor. O salmista, no verso 8, se você puder ler comigo, ele diz que escapou da morte. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus o livrou da morte.
não só a morte física, mas a morte da alma, da emoção, de tudo aquilo que sentimos. E o salmista, ele vai continuando, não é? A expressar toda a sua felicidade e toda a sua gratidão. Ele expressa essa gratidão em cânticos, em louvores, convocando o povo, convocando a assembleia a agradecer, a louvar e a adorar. Agora, a grande pergunta do texto, e é por isso que é importante nós lermos o texto, se o salmista foi salvo por Deus da morte, por que ele fala e descreve e escreve através do Espírito Santo o verso 15? Põe o verso 15 aqui, amados. É meio contraditório o salmista dizer: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Por que o salmista diz isso? Se ele foi salvo da morte. É simples. Porque Deus, ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Inclusive, ele está presente, estará presente na nossa morte. Amém ou não? Evidentemente, se o Senhor não voltar antes e não nos arrebatar. Esse salmo, ao contrário de tantos outros salmos, ele é anônimo. Ele não tem um autor, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele não é dos filhos de Corá, ele não é de Davi, ele não é de Salomão, ele é absolutamente anônimo. E aí a gente vai pensando e vai orando, e Deus fala assim: João, você poderia ser o autor desse salmo. E eu fui inspirado pelo Espírito Santo para trazer o Salmo 116, porque Deus já me livrou 2 vezes da morte. A primeira, quando eu me converti. Foi claro isso, foi absolutamente real isso. E a segunda, quando eu infartei. Eu senti a dor da morte por perto. Eu senti a dor da morte quando infartei. Eu senti a dor da morte quando fiz o cateterismo. Que o médico, ele olhou para mim e falou: já era. Aí eu pensei: já era para você. Por meu Deus, não. Já era, amigão. Ele falou assim mesmo para mim: vai ter que rasgar o peito. E olha, vai ser difícil, hein? Tá bom. É que você tem que ouvir certas coisas. E na operação, a Ana é prova, eu não senti nenhum temor. Nada. Então Deus, ele vai te acompanhar até a passagem. Amém ou não? E quanto mais vai se aproximando, mais ele vai te dando paz. Só que o diabo, ele quer tirar essa paz. E ele usa quem? Pessoas. Ele usa pseudo-cristãos. Sabe o que é pseudo? Falso. Nós, quando começamos a igreja aqui, tinha um casal que eles falavam assim para mim: mas pastor, o senhor é meu pastor e administra um cemitério? Eu já ouvi isso. Eu vi uma, eu vi 2,
E eu nunca respondi, sabe por quê? Porque eu também não entendi o que eu estava fazendo no cemitério. O que o pastor faz administrando um cemitério? Mas depois, os dias e as semanas, elas foram me ensinando o porquê eu estava lá. Ele me ensinou que a coisa mais importante é viver a vida. Viva a vida. Viva a vida. Mas viva a vida em quem? Em Cristo Jesus. Permita que Ele te cure. Permita que Ele faça em você uma das coisas mais difíceis que é de liberar perdão. Deixe que o Espírito Santo do Senhor faça obra na sua vida. Eu mesmo crente, antes de eu entrar no cemitério, eu não entendia isso. Coração duro, prepotente. E eu não entendia. Por que Deus me colocou num cemitério? Para lidar com a morte? Claro que não. Deus me possibilitou estar no cemitério para trabalhar o que a morte produz. Qual o efeito da morte na vida do vivo? Qual o efeito da morte de um vivo que não perdoa, que maltrata, que tem dificuldades e o orgulho não deixa ele o quê? Fazer com que o Espírito Santo o revele. Porque depois da morte, acabou. Eu não vou ficar falando aqui de exemplos, mas é triste. É triste você ver um ente querido seu morrendo, você com alguma dívida, e falar, puxa vida, não dá mais tempo. É por isso que durante todos esses anos, e eu louvo a Deus por isso, e eu aprendi a amar a Deus, a temer a Deus, a louvar a Deus, a respeitar a Deus, a obedecer a Deus. Por mais que doa, por mais que sofra, por mais que a gente não entenda, porque nós não entendemos muitas coisas. Mas se Jesus Cristo te trouxe até aqui, é que em nome de Jesus, Ele te ama, sim ou não? Jesus te ama. Amém ou não? Então você tem que crer nisso. Que Jesus Cristo, Ele te ama. E não desperdice a sua vida com coisas fúteis. Coisas que te afastem de Deus. Eu deixei até em branco aqui, não desperdice a sua vida com, essa resposta é sua. Jesus Cristo está dizendo individualmente para você, não desperdice a sua vida com bobagem. Não desperdice a sua vida com coisas fúteis, com pensamentos retrógrados, com pensamentos que te afastem de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que quando você esteja num culto, você deixe o Espírito Santo mudar a sua vida. Porque a função do Espírito Santo é essa. E Deus nessa semana, irmãos, Ele me fez lembrar da época que eu mais trabalhei na minha vida. Que foi a época do Covid-19. Você imagina eu administrando um cemitério? Eu podia fazer home office? Podia fazer home office? Não podia. A Ana, ela ficava em cabelo em pé. Falava, você tem que ir. Eu falei, se eu não vou, todo mundo tem que ir.
E você lembra no início do Covid, que você chegava em casa, você tinha que dar banho até no cachorro para entrar, lembra disso? Quem pegou? Você lembra disso? Você tirava o sapato. Eu tirava toda a calça e ia lá para o fundo de cueca. Pelo amor de Deus. Se joga, só eu fazer isso, não? Saco de supermercado então, irmão. Lembra disso? Foi recente. Toda paranoia, né? Tudo aquilo que a gente acompanhou, o que eu acompanhei, irmão. Irmão, o mundo estava perdido. Amém ou não? O mundo não sabia o que fazer. E fez tudo errado. Eu fui numa reunião da prefeitura, porque o caixão tinha que vir lacrado do hospital. E se ele tinha que vir lacrado, uma turma queria que fosse sepultado direto, a outra turma queria que fosse velado, fechado. E me chamaram lá. Eles ficaram 2, 3 horas. Eu falei, gente, vamos definir. Definam e escrevam. O que você acha? Eu não acho nada. Quem tem que achar são vocês. Bom, então vamos fazer o seguinte. Quem está realmente com Covid, sepultamento direto. Quem não está, 2 horas velando. E como é que você vai falar isso para a família, irmão? Fala para mim, como é que você vai falar? Teu filho, Covid, ele não pode ser velado. Caixão lacrado, ensacado e direto. Faz uma oração lá. A família dos Covides, né? Das pessoas que tinham Covid, eles invadiam a minha sala. Não, eu quero velar. Falei, você não pode. Um dos casos mais trágicos é que uma família veio e coitada da mulher que faleceu, ela era magrinha. E colocaram o caixão lá para ser velado. O pessoal da família, rapaz, o menor tinha 2 metros de altura. Todos os caras brutamonte. Eles me pegaram pelo pescoço. Falaram, ou você abre o caixão para ver se a minha avó está aí, eu vou te matar. Eu falei, mas eu não posso. Isso é um problema seu. Eu falei, eu vou abrir, mas aqui tem um saco. O que eu tive que fazer? Abri o caixão, parpei dentro do saco. Ele falou, ó, olha o desespero da família. O desespero. Olha o meu desespero. Foram 3 anos de sofrimento, irmãos. E Deus falando, é isso aí. Me serve. Ora. Ministra no coração desse povo. Teve um rapaz que chegou e falou, eu preciso de um jazigo. Eu nunca dei esse testemunho aqui, né? É que o Espírito Santo, ele... Eu preciso comprar um jazigo porque meu pai está internado. Mas eu não tenho todo o dinheiro. Aí nós fizemos lá um plano para ele, ele pagou. Aí ele sepultou o pai dele na segunda. Na terça-feira ele veio, então, João, morreu a minha mãe. Aí na quarta-feira ele veio, hoje morreu o meu irmão. Esse rapaz chegou para mim e falou, Deus sabe todas as coisas. Falei, aleluia. Deus é contigo, irmão. Ah, você também é da igreja? Falei, tento ser. Mas como a sua fé, como a sua perseverança, eu nunca vi. E isso veio se sucedendo. Sim ou não? As pessoas morriam o pai, morriam a mãe, morria filho, ia morrendo, e a angústia ia pegando, e a angústia. Falei, Senhor, até quando? Sabe o que ele falava para mim, irmão? Ora.
Ora, e eu orei, até que eu peguei o Covid, até que eu infartei, até que eu fui para a UTI do Covid. Os médicos, eles não sabiam como eu estava vivo. Eu fui transferido para a UTI do Covid, todos entubados, eu era o único que não fui entubado. E os médicos, eles não sabiam por que eu fui entubado, que eu não fui entubado. Tinha uma enfermeira que ficava do meu lado, viu, você está respirando bem? Eu falei, então, mas você vai ficar o dia inteiro aqui do meu lado? É porque a gente não sabe por que você não está aí. Eu sei, filho, porque eu sirvo ao Deus que tudo pode. Você é crente, irmão? Eu falei, eu sou. Você congrega onde? Igreja. Quem é o pastor? Eu falei, sou eu. Você é pastor? Ora por mim, irmão. Aí eu comecei a orar pelas enfermeiras. Amém, igreja? Deus quer te usar. Aí as pessoas entubadas iam morrendo, e aí chegava o pessoal e ensacava. E mais um, e mais um, e mais um. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, Marco. Mas um dos momentos que mais Jesus Cristo esteve do meu lado. Foi um dos momentos que mais eu senti a presença do Espírito. Mas eu senti a presença. Você sabe o que é sentir? Eu, quando fui operado, o médico falou para a Ana, olha, é 3, 4 meses de recuperação. Vocês vão ter que ter muita paciência. No segundo dia eu estava tomando banho com meu filho. Meu filho me deu banho 1 mês. E o meu medo era não espirrar, né? Com aquele negócio tudo aberto aqui. E eu via a mão de Deus. Então, esse testemunho é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E quando eu lembro disso, me dá mais vontade de ler a palavra. Me dá mais vontade de orar. Me dá mais vontade de falar de Cristo. Me dá mais vontade, e mais vontade. Me dá mais vontade de ensinar. Me dá mais vontade de estar aqui. Me dá mais vontade de acordar e ajoelhar. Porque nós servimos um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Um Deus que, como diz o salmista, Ele o quê? Te tirou da onde? Da sepultura. Ele te tira da sepultura. Então, que em nome de Jesus Cristo, você saia daqui hoje com a certeza de que Jesus te ama. E que você não precisa passar por algumas coisas que você passa para entender certas coisas, amém ou não? Então, que em nome de Jesus, você saia daqui com o verso 13 do Salmo 116. Se você sair com esse verso, irmão, apenas esse verso, se você deixar o Espírito Santo falar com você no 116, 13, já vai ter valido a pena você ter vindo aqui. Esse salmista desconhecido, ele disse no 116, 13, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Você, quando acordar, erga suas mãos para Deus, invoque o nome do Senhor. Fala, Deus, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela minha família. Libera perdão. Me trata, me corrige. Tira todos os meus medos. Tira todas as minhas mazelas. Não deixe, em nome de Jesus Cristo, que Deus te conduza a caminhos tortuosos para você aprender a amar a Deus, como aconteceu comigo. E é por isso que eu creio nessa igreja.
É por isso que eu creio no meu ministério. É por isso que eu creio em você que está aqui. Amém ou não? Eu creio na sua família. Eu creio nos seus filhos. Eu creio que essa palavra, ela entre no seu coração e pode o quê? Mudar a sua vida, como mudou a minha. Então que em nome de Jesus, a gente agora ore. E você coloque a Deus toda a sua necessidade. Toda essa necessidade que nós colocamos aqui, o que você está desperdiçando na sua vida, o que está te tirando tempo, o que está te aprisionando, o que te aprisiona na empresa, o que te aprisiona na família, o que te aprisiona com os filhos, o que te aprisiona no seu ministério, o que te aprisiona no casamento. Amém, igreja? Porque Jesus Cristo, Ele ensinando, pregando e curando. Então, o que Jesus quer é, através da sua palavra, que é dele, ministrar no seu coração para que você mude. E hoje o que está desperdiçando na sua vida? Qual é o desperdício da sua vida que faz com que você se afaste de Deus? Eu tenho alguns desperdícios ainda. E essa semana eu estava orando e clamando, porque a Ana fez um exame na sexta-feira de colonoscopia e ela teve que tomar uma anestesia. E quando ela voltou, falou: olha, a gente vai embora e nem sente. Falei assim. E na sexta-feira me despertou essa palavra. Aí ela falou: você sabe qual é a história do Lázaro? Lembra aquele irmão Lázaro que se converteu? A enfermeira chegou para ele e falou: viu, você vai ter que entubar. Aí ele começou a olhar para ela, para a enfermeira. A enfermeira falou: Lázaro, vamos orar? Vamos, irmã, mas eu queria cantar e louvar com você. Aí ela começou a louvar a música dele. Ele foi entubado e nunca mais voltou. Está na glória com Jesus. Aí no sábado tocou a campainha, era uma vizinha. Eu já estou terminando. A vizinha do lado. Uma pernambucana. Ela me chama de Marcos. Marcos! Falou: oi, Jéssica. Ana está aí? Está aí. Aí ficou conversando com a Ana, depois que ela foi embora, ela falou: puxa vida, o vizinho da frente, no feriado, Giovanni estava aí. Nós vimos chegar uma ambulância, né, um SAMU, entrou e saiu. A gente, puxa, será que aconteceu alguma coisa, né? A gente não tem uma amizade com eles, enfim. Depois nós ficamos sabendo que o pai, com a família reunida, depois da janta falou: pessoal, vamos assistir uma comédia no Netflix? Todos: não, vamos pai, vamos, tudo bem. Um faz pipoca, outro faz suco. Quando chegam, ele estava roxo. Tinha acabado de infartar. E lá morreu. Foi sepultado lá no memorial. E aquilo me chocou. A história da Ana me chocou. A minha história me chocou. A história de Lázaro me chocou. Porque eu, quando acordo todos os dias, você não deve ser diferente. Você ora dizendo: Pai, que seja feita a sua vontade. Pai, eu entrego a Ti a minha vida e o meu ministério. Eu entrego a Ti a minha família. Só que um dia você vai acertar e vai ser o último.
Todos os sonhos serão o quê? Então, que em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, a gente sirva mais ao Senhor. A gente ponha de lado, amém, Marco? A gente ponha de lado tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que a gente reluta em ter, que a gente seja mais suave. Porque Deus precisa fazer essa obra, inclusive na minha vida. E Deus falou muito comigo durante essa semana. João, ore. Ore e jogue fora tudo aquilo que é desperdício na sua vida. Que você possa fazer o mesmo hoje, em nome de Jesus. Vamos orar?